Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal e nesse vídeo de hoje eu quero comentar aí sobre o Campeonato Brasileiro, né? Começou aí o Brasileirão 2024 e eu quero fazer aí aquele comentário sobre quem vai classificar para a Libertadores, quem está correndo risco aí de rebaixamento, quem tem risco aí de risco não, né? E no caso seria, né, ser campeão aí, né? Seria a graça de ser campeão. E a gente comentar aí um pouco sobre isso. Acho legal para depois que passar um tempo aí a gente ver, né, o quanto a gente estava equivocado ou não a respeito da impressão que a gente tinha dos clubes, né? Às vezes muda muito, né, ali durante o campeonato. Mas antes disso, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no nosso canal, deixe o seu like, isso aí ajuda muito aqui no nosso trabalho. Pois bem, eu quero começar aqui falando aqui sobre esses clubes aí, né, que vão disputar aí o Campeonato Brasileiro da Série A nesse ano de 2024. E a gente já tem ali um pouco que, como no ano passado, né, muita coisa ali tá mais ou menos parecida, né? A gente talvez, todo ano a gente tem uma novidade no Brasileirão. Mas, assim, em relação aos grandes clubes aí, a gente vê que continua uma hegemonia muito forte aí do Flamengo, do Palmeiras e do Atlético Mineiro. A gente pensando na questão de poder de fogo, vamos dizer assim, dos elencos muito fortes, né, com a grande variedade de jogadores aí. Mas eu acho que tem algumas forças aí que podem surpreender nesse campeonato, né? Bem, antes de começar aqui falando aqui sobre quem eu acredito que vai ter chance aí de ser campeão, eu queria recomendar muito o site lá do Departamento de Estatística, né, da UFMG. Eles rodada a rodada vão fazendo uma atualização ali do Campeonato Brasileiro e eles têm alguns modelos estatísticos, né, que eles vão colocando ali qual a probabilidade dos clubes serem campeões, serem rebaixados, irem para a Libertadores, né? Então, baseado nos resultados anteriores, né, dos campeonatos, né? Então, eles são um modelo bem interessante. Então, eu recomendo você acessar lá o site deles, né, sempre para você poder acompanhar aí os resultados, né? Para você acessar ali, acho que você digitar ali no Google ali, tabela Brasileirão, o FMG, acho que já vai aparecer lá no primeiro resultado. Eu também vou tentar deixar aqui na descrição desse vídeo o link lá, né? É bem legal mesmo, vale a pena você dar uma conferida lá no site deles lá. Bom, então falando aqui quem eu acho que vai ser campeão aqui do Campeonato Brasileiro, os clubes aí que tem chance, eu acho que a gente não pode fugir muito ali do Palmeiras, Flamengo e Atlético Mineiro. O Palmeiras foi campeão ano passado, né? A gente já repercutiu muito aqui no canal, né? Muito em função do resultado ruim do Botafogo, né? Da queda de produção ali no final do campeonato do Botafogo, méritos para o Palmeiras, né? Para o Endrick, que brilhou ali naquela reta final. Mas, assim, não fez um campeonato empolgante o Palmeiras, né? Não fez grandes jogos, né? No final ali cresceu bastante, mas não teve aquele campeonato que a gente fala, nossa, que timaço, né? Que jogaço, né? Jogava feio e conseguia ganhar, né? Conseguia os resultados e com isso o título, né? Então, assim, o Palmeiras é sempre muito forte. Eu acho que o Palmeiras, assim, há muito tempo não tem jogado bem, mas tem conseguido ganhar. E o Abel Ferreira está aí muito tempo, tem um conjunto muito forte, né? Então é um clube que, não jogando bem, consegue ganhar, né? Imagina quando os caras começarem a jogar bem realmente, né? Então o Palmeiras tem aí um elenco excelente, então a gente não pode descartar o Palmeiras. Eu coloco aí o Palmeiras como um dos candidatos a título aí de 2024. Bem, outro clube aí que eu acho que está numa fase até melhor do que o Palmeiras, né? Se a gente for ver o atual momento, e que tem um elenco também muito forte, tem um treinador que é muito pragmático ali na forma de conduzir o time, né, que é o Flamengo. Então o técnico Tite chegou aí, fez um campeonato carioca ali que conseguiu vencer invicto, evidente que o estadual, como a gente já falou que várias vezes, ele não serve muito de parâmetro, não serve muito de base, mas o Flamengo fez um campeonato ali impecável, né? Um campeonato carioca impecável. O time tem mostrado ali uma certa consistência, né? No comecinho do Brasileirão aí conseguiu vencer 2 jogos, né? Dos únicos clubes aí que está com 100% de aproveitamento. Então, assim,
São 2 rodadas, né, de início de Brasileirão, mas nessas 2 primeiras rodadas aí já mostrou sua força. Não tem aquele futebol, né, pelo menos assim, no início do Brasileirão, né, as coisas podem mudar. Não teve aquele futebol de encher os olhos, mas os resultados estão vindo e eu acredito que é um clube muito forte, né, jogando em casa, tem todo o apoio da torcida, aquela história toda. Então eu acredito que o Flamengo também é um candidato a título aí de 2023. Bom, outro clube também que eu acho que é forte candidato aí que eu coloco nessa turma da frente é o Atlético Mineiro, né? A gente não pode desconsiderar o Galo, né? Apesar de aí nos últimos anos aí ter sempre patinado ali nos momentos decisivos, né? Nesse início de campeonato também começou meio patinando também ali, não tá vencendo, não tá fazendo aqueles jogaços ali, mas trocou de treinador, tem um grande elenco, tem a força lá do seu estádio, né, que até agora não se mostrou ser decisivo, né, mas pode ser que em determinado momento aquele estádio possa fazer diferença, né, o Atlético conseguir ali as vitórias jogando em casa. Então coloco também um Atlético nesse hall aí dos que lutam pela conquista do título. E aí eu quero destacar aí 2 clubes aí que eu não estou vendo muita gente colocar, mas eu vou colocar esses 2 clubes ali também na corrida do título, né? Talvez não o candidato principal, mas vamos dizer, correndo por fora ali, mas eu acho que esses clubes podem sim surpreender. E aí são Grêmio e Internacional. Bom, eu vou começar falando primeiro do Internacional, que eu destaquei bastante aqui nos vídeos que eu falei do Campeonato Gaúcho. Eu esperava que eles fizessem uma final contra o Grêmio, né, para tentar quebrar essa série de conquistas ali do Grêmio. Não foi possível, né? Perderam nos pênaltis lá para o bom time do Juventude, mas é um clube que tem ali um elenco muito interessante, né? Um clube estruturado e etc. Então eu acho que o Internacional tem chances de fazer um campeonato brasileiro muito bom. E, vamos dizer, o Inter está na fila aí tem muitos anos, né? Se eu não me engano, acho que foi em 77 que o Inter ganhou o seu último título, né? Então está quase aí completando 50 anos, né, de jejum, né, de títulos. Então, assim, a torcida cobra, tem uma expectativa muito grande, né? Então, com certeza, eu acredito que o Inter é um time, um candidato forte aí a conquistar o título, né? Pelo decorrer do campeonato, pela situação que as coisas podem decorrer, isso aí pode acontecer, né? Teve aquele ano lá que o Inter ficou ali no finalzinho disputando com o Flamengo e ali no último jogo precisava ganhar do Corinthians e não conseguiu ganhar. Então, assim, eu coloco eles num patamar um pouco abaixo desses 3 primeiros que eu citei, mas acho que é um time muito forte, pode sim correr por fora e surpreender. Outro clube que eu destaco também é o Grêmio, né? O Grêmio do Renato Gaúcho. No ano passado fez uma campanha muito boa. Tinha o Luizito Soares, né, que era um craque, né, um jogador decisivo, né, vários jogos ele decidiu pelo Grêmio, mas eu acredito que o Grêmio tem um elenco mais forte do que o do ano passado, né, se reforçou bastante, tem a sequência do trabalho, né, o treinador está aí mais um ano, eu acho que isso é uma força, né, você conhece mais o elenco, você tem mais ali, vamos dizer, possibilidades de mudar o time, de fazer as coisas acontecerem, pelo conhecimento ali, né, das limitações e dos pontos positivos ali de cada jogador. Então pode ser que o Grêmio também surpreenda, né? Acho que eles estão um patamar abaixo, né, desses clubes aí principais, mas eu coloco aí nessa lista Grêmio e Inter. Então, repassando aqui essa lista dos que são candidatos a títulos. Então, coloco aí Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional. Bom, agora eu vou falar daqueles que são candidatos ali a chegarem ali na Libertadores, né? Então, um pelotão abaixo ali desses que vão disputar o título, né? Lembrando que esses que vão disputar o título, evidentemente, já são ali fortes candidatos ali à conquista dessa vaga na Libertadores, né? Chover no molhado falar isso. Mas vamos falar aqui de clubes que eu acredito que vão forte nessa disputa pela Libertadores. Então eu já destaco aqui o Red Bull Bragantino, né, que mais uma vez aí tem um time muito acertado, um time muito bom. É o mesmo time do ano passado, basicamente, né, o mesmo técnico. E é um clube aí que nos últimos anos aí tem feito excelentes campeonatos, né? Então, para título assim, né, ano passado até cogitou um pouco, né? Será que o Red Bull pode ser campeão, né? Vai chegar e tal.
Mas no final das contas eu acho que essa questão da torcida, né, da tradição do clube pesa muito, né, e muitas vezes isso aí tem sido um ponto fraco ali no Red Bull Bragantino, né, nos jogos decisivos ali, né, nas retas finais ali eles são eliminados, às vezes não conseguem vencer, né, quando enfrentam clubes mais tradicionais. Mas eu coloco sim o Red Bull Bragantino como um candidato aí à vaga na Libertadores. Outro clube aqui que eu acho que a gente tem que destacar, o Atlético Paranaense, né, de sequência do trabalho aí também. É um clube que vem aí nos últimos anos se destacando muito. E tem o atacante o Mastriani, né, que era do América, acho um bom jogador, então acho que vai fazer um bom campeonato brasileiro também o Atlético Paranaense e tem chances aí de se classificar para a Libertadores. Bom, e o atual campeão da Libertadores também é outro que eu coloco aí nesse hall, que é o Fluminense, né? O Fluminense do técnico Diniz é o atual campeão. Tem oscilado bastante aí, né, nesse ano, né, vamos dizer, no Campeonato Carioca, início do Brasileirão aí, mas tem um elenco interessante, né, o técnico Diniz ali, às vezes apronta muito, às vezes faz muita coisa ali que a gente não entende bem, mas pode sim surpreender, fazer um Campeonato Brasileiro bom. Título eu já acho difícil para o Fluminense, né, mas vaga na Libertadores é bem possível, né, o tricolor conseguir. Outro clube aí também que coloco aí nessa disputa aí, o Botafogo, né? Eu acho que o Botafogo desse ano é bem mais fragilizado do que do ano passado, né? Tá na mudança de treinador, procurando um nome novo, né? Treinador novo chegando, mas não vejo o Botafogo tão forte como o do ano passado. Mas é um clube que a gente não pode ali descartar nessa disputa, né? Pode ser que eles consigam ali encaixar um bom jogo, né? E surpreender ali no brasileiro. Então coloco o Botafogo ali numa disputa, mas acho que está mais para a parte de baixo do que essa parte de cima, o Botafogo. Outro clube também interessante que a gente não pode descartar, vamos dizer assim, é o São Paulo, né? O São Paulo talvez seja um caso à parte. Eu acreditava muito no São Paulo nesse ano, né? Principalmente depois daquele título conquistado lá em Belo Horizonte, em cima do Palmeiras. Parecia que ia fazer um campeonato muito bom, né, um campeonato paulista, brasileiro e Copa do Brasil, Libertadores, né, parecia que ia ser aquele clube super organizado, mas só que as coisas começaram a desandar, né, e o São Paulo não vem numa fase boa. O técnico Carpini tem sido muito questionado, né, não se coloca ali assim, uma certeza de que ele vai continuar na temporada, né, a torcida pede outros nomes, né, cogitaram até o nome do José Mourinho, né, para vir para o São Paulo, né, seria muito interessante, né, até, né, para o futebol brasileiro, né, um grande nome, um grande treinador, mas acho que isso é mais um devaneio da torcida do que realmente uma proposta séria de que esse cara realmente vai vir aqui para o Brasil, né. Pois bem, o São Paulo tem um elenco muito bom, muito forte, né, mas não tem conseguido ali fazer com que o time jogue, né, efetivamente. Então, se conseguir fazer o time jogar, é um time que é candidatíssimo, né, a se classificar para a Libertadores. Agora, se esse time não começar a jogar, né, vai ter muita dificuldade aí no Campeonato Brasileiro. Mas eu coloco ali na disputa pensando, teoricamente, que é um clube muito, muito forte, né? Tem a força de uma torcida muito grande, um elenco muito bom e que pode sim chegar na Libertadores. Bom, aí agora eu vou comentar aqui daqueles que eu acho que não vão cair, né? Como eu acredito que esses aí acima do que eu falei não vão cair também, né? E que vão ficar ali, vamos dizer, na Sul-Americana, né? A maioria desses clubes aí que não caem para a segunda divisão vão para essa Sul-Americana. E aí eu já vou falar aqui rapidamente do Fortaleza, Bahia, Vasco, Cruzeiro e coloquei aqui também o Corinthians, né? O Corinthians está numa fase muito ruim, né? Não tem conseguido jogar bom futebol, não se classificou no Campeonato Paulista, teve uma mudança de treinador que efetivamente a gente não está vendo muita efetividade, um time jogando bem. Tem jogadores no elenco muito questionáveis e são grandes estrelas do clube, né? São jogadores que têm altos salários, então é um engodo muito grande ali o que vive o Corinthians, né? Então tem um elenco muito forte, né? Parecendo com o São Paulo, só que na prática os caras não estão jogando futebol, então fica difícil ali, né, pro Corinthians
Se a vitória não vem, os resultados não vêm, pensar em alguma coisa, em alguma disputa, né? Mas o Corinthians conseguindo os resultados em casa é um time muito forte, né? Então eles conseguem reverter essa situação de uma forma bem mais fácil do que outros clubes, eu acredito, principalmente pela força da torcida quando está jogando lá na arena do Itaquera, né? No Itaquerão. Então por isso eu coloco o Corinthians aí na disputa da Sul-Americana. Bom, eu acredito também que o Cruzeiro, né, que é um clube aí que ano passado teve muita dificuldade, esse ano também acho que vai ter dificuldades no Brasileiro, não tem um grande elenco, né? O goleiro mudou, o goleiro que está sendo questionado foi afastado, né, o Rafael Cabral, mas no comecinho ali do Brasileiro começou bem, né? Começou vencendo o Botafogo, empatando fora de casa contra o Fortaleza, mas vai ter muita dificuldade. E o Cruzeiro também, por ser um clube muito tradicional, né, um clube que já ganhou o Brasileiro várias vezes, já foi campeão da Libertadores, pode ser que em momentos decisivos ali, com o apoio da torcida, o time consiga resultados importantes, o que vai lançar o clube ali nessa disputa da Libertadores. Mas no mais, eu acho que vai ter dificuldades no Brasileirão, né, da Sul-Americana para baixo. Bahia e Fortaleza, eu acho que vivem assim momentos até parecidos, né? São clubes assim. O Bahia tem um grande elenco, fez um grande investimento, mas não tem jogado bem. E o Fortaleza tem uma sequência de trabalho do Vojvoda que está lá há muito tempo. Tem um elenco interessante, mas me parece que está caindo de produção, né? Você vê que eles perderam o título do Campeonato Cearense e aquela história que a gente comenta, né? O estadual não vale nada. Se ganha, mas se perde é um peso terrível, né? E talvez isso tenha pesado para o lado do Fortaleza, né? Que tem um elenco interessante, mas precisa voltar a jogar bem. Eu acho que o Fortaleza tem um elenco muito interessante e isso, jogando bem ali, acho que consegue tranquilamente a vaga na Sul-Americana. Bom, e aí para encerrar aqui esse vídeo, eu quero falar aqui daqueles que eu acredito que vão ser os times ali que vão lutar contra o rebaixamento. Então, de cara, eu já coloco os 4 que subiram esse ano. Acho que esses clubes vão ter um campeonato brasileiro muito difícil pela frente, que são Juventude, Criciúma, Atlético Goianiense e Vitória, né? Então eu já coloco esses clubes aí na luta contra o rebaixamento. E aqui eu adicionei o Cuiabá, né? O Cuiabá também acho que vai ter muitas dificuldades aí esse ano. Acho que ano passado foi um campeonato que teve um nível técnico baixo, né? Parecendo com o que vai ser esse ano. O Cuiabá conseguiu ali encaixar vitórias em momentos ali estratégicos, né? Conseguiu ali vencer os jogos e conseguiu ali se afastar da zona do rebaixamento. Mas esse ano não vejo grandes mudanças no Cuiabá, não vejo uma evolução do futebol do Cuiabá, então acho que eles vão ter muita dificuldade esse ano no campeonato brasileiro. Bem, e falando assim do Juventude e Criciúma, né, me parecem que tem times muito organizados, né, e tem grandes chances de ficar na Série A de 2025, mas estão na luta contra o rebaixamento, né? Vai ser um campeonato muito difícil para esses clubes aí, mas acho que tem elencos até interessantes. O Atlético Goianiense também é um time a se destacar, que ele vinha de uma fase de vitórias, eram várias vitórias seguidas, né? Até essa sequência ser quebrada pelo Flamengo ali na primeira rodada do Campeonato Brasileiro. Mas assim, Campeonato Goiano é uma coisa, né? Campeonato Brasileiro é outra coisa, né? Então eu acho que esses clubes que subiram são clubes assim que são organizados ali, futebol até interessante. Então dependendo de como eles forem pontuando ali no campeonato, eles vão conseguir ali se salvar, mas vai ser uma luta muito grande. Bom, então era isso as minhas impressões sobre esse Campeonato Brasileiro de 2024. Acho interessante a gente fazer esse vídeo para daqui a um tempo, né, daqui a 6 meses, né, quando o campeonato estiver aí mais para o final, pelo menos no primeiro turno, a gente ter essa visão, né, se as coisas se mantiveram dessa maneira ou se vão estar muito diferentes, né? Sempre a gente tem surpresas aí no Brasileirão, né? Mas acredito que de forma geral, né, a gente tem ali mais ou menos esse roteiro do que pode acontecer. Então isso aí, deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse Campeonato Brasileiro. Eu fico por aqui, um abraço a todos e até a próxima.